Glória a Deus. Então, os adultos permaneçam aqui, crianças, adolescentes, jovens e os futuros membros nas suas classes normalmente. Hoje nós vamos começar uma série de estudos na escola bíblica a respeito das doutrinas principais, das doutrinas básicas, para podermos conservar firmes a fé que nos foi dada. Em nome de Jesus. Para você se preparar e abrir Judas, penúltimo livro da Bíblia, penúltimo livro do Novo Testamento, consequentemente da Bíblia. Nós vamos ler 2 versículos lá, mas antes, porém, especialmente os mais antigos e os que estão em casa, né, e que ainda se lembram dos hinos, né, do antigo inário, dos salmos e hinos e também da harpa, e nós vamos, quem souber pode até cantar, mas nós vamos ouvir esse hino que tem relação direta com essa série de doutrinas que nós vamos estudar aqui na Escola Bíblica Dominical. Pode soltar então o nosso hino. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com a coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta liça, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, andar de valor em valor, bem firmados na palavra do Senhor, conservando firmes a fé que nos foi dada de uma vez por todas. Ajuda-nos, ó Deus. Permita que nós possamos receber do Senhor, do Teu Espírito, mesmo que inspirou a Tua palavra, a iluminação, para podermos crescer por ela. E assim, ó Deus, seguirmos em frente até aquele dia que receberemos do Senhor mesmo a coroa da vida. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Parece que é o Roberto Carlos que está cantando, né? Mas é um outro cantor chamado J. Neto. Eu gostei por causa da voz do Roberto Carlos, que é meu conterrâneo, né? Então, todo capixaba canta desse jeito.
Pois bem, mas a letra desse hino lindo, antigo, que nem tem no nosso cenário de hoje, mas às vezes a gente perde algumas pérolas, né, ao longo do caminho. Maravilhosa, como essa pérola dessa poesia, desse hino. Quero andar de valor em valor, firmado na fé que de uma vez por todas nos foi dada. É isso que Judas diz, e é a partir daí que nós vamos estudar. Pela fé que uma vez nos foi dada. Todos juntos? Pela fé que uma vez nos foi dada. Então eu quero ver com os irmãos. Judas só tem um capítulo mesmo, versículos 3 e 4. Esse pequeno livro que tem aí no finalzinho da Bíblia. Judas, versículos 3 e 4. Pela fé que uma vez nos foi dada. Diz assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Deus aplique no seu coração esta palavra. Os que estão em casa também podem acompanhar atentamente este estudo de hoje e nos próximos domingos. Judas, ele diz aqui nesse texto que quando ele mesmo empregava toda a diligência para escrever aos seus leitores, cristãos verdadeiros, que comungavam da mesma salvação, da mesma graça. Literalmente o texto significa isso, né? Salvação que compartilhamos. Então ele está escrevendo para crentes que tinham recebido a graça do Senhor, verdadeiramente crentes. E o grande objetivo de Judas, nesta pequenina carta, é definir o que significa ser cristão. O que significa ser cristão? Para Judas, a vida do verdadeiro cristão, ela tem que ser diferente. O cristão verdadeiro, ele não pode usar a sua liberdade, a liberdade que é fruto da graça de Deus, da bendita graça de Deus, para dar lugar à libertinagem, para brincar com fogo, para fazer aquilo que Deus não aprova. Então ele vai dizer que o verdadeiro cristão, ele está preocupado com a santidade, com as boas obras, ou seja, em ser santo na prática, que na linguagem de Judas significa batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, na visão de Judas, ser cristão verdadeiro nesse mundo de hoje, a despeito das dificuldades pelas quais nós passamos e das lutas que existem aí e das adversidades que existem aí, ele entende que ser cristão verdadeiro é batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que significa ser cristão verdadeiro para Judas? Todos juntos, batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É exatamente isso que Paulo também pensava, quando, por exemplo, escreveu aos Filipenses, capítulo 1, 27. Ele diz aí: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, tanto Judas quanto Paulo, nesses dois contextos específicos, isso aparece várias outras vezes no Novo Testamento, eles estão usando a palavra fé, pistis, aqui num contexto diferente. Aqui, fé diz respeito ao Evangelho, ao conjunto das doutrinas cristãs que exigem confissão e obediência. Olha que coisa interessante.
né? Nós temos no Novo Testamento a respeito da fé salvadora, nós temos da fé operosa, mas nós temos também o uso da mesma palavra no contexto de conjunto de doutrinas. Então aqui, tanto Judas quanto Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está falando de fé como sendo o Evangelho, a Bíblia Sagrada, o conjunto de doutrinas que nós precisamos confessar, ou seja, você precisa com seus lábios dizer que crê nelas, mas também precisa obedecê-las. Então, em relação a essa fé, que uma vez por todas nos foi dada, ou foi dada aos santos, nós precisamos confessá-las e nós precisamos obedecê-las. Então, diz lá, a fé que foi dada, ou seja, foi confiada aos santos, refere-se ao fundamento, ou seja, aos alicerces. É isso que está escrito lá em Hebreus 11:1, né? Da qual o cristão, ou sobre a qual o cristão precisa permanecer bem fundamentados. É o que Paulo, por exemplo, escreve aos Colossenses capítulo 1, verso 23. Né? Se alguém apagar essas luzes aqui, deve melhorar para vocês. Alguém for um pouco esperto a apagar aqui, acho que melhora para vocês ajudarem e ler aqui no texto, ok? Então diz lá, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvirdes e que foi pregado a toda criatura debaixo do sol, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está falando da fé como um conjunto de doutrinas, como um conjunto de verdades bíblicas que nós precisamos estar fundamentados sobre elas. Então, para Judas, né, ao falar da salvação comum aos cristãos, que é Cristo, a salvação comum aos cristãos é Cristo. Ele sentiu a necessidade de exortá-los a batalharem pela fé, ou seja, pelo Evangelho. Então Paulo disse, indo ver-vos ou estando ausente, possa ouvir que vocês estão lutando firmes pela fé evangélica. O que é fé evangélica? São as doutrinas evangélicas, né? Aquilo que nós confessamos e aquilo que nós obedecemos. Então, tanto Paulo quanto Judas estão falando disso. Na carta a Tito, Paulo faz a sua saudação nas seguintes palavras. Observe lá a saudação de Paulo a Tito, né? Os versículos de 1 até 4, ele dizem, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento, na verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Também ele está falando aí agora da fé doutrina, conjunto de doutrina. Você quer me atrapalhar aqui? Para quê? Não, então tá bom, não tenho. Ok, vocês estão enxergando bem aqui? É porque eu olho para trás e não estou enxergando direito, só consigo ver aqui. Vocês conseguem ver ali, né? Então, por que não tem como apagar essas luzes? Apaga tudo, rapaz. É só lá, tem 2 botõezinhos lá, ó. Vê? E aí eles leem aqui. Melhorou? Então, está resolvido, porque eu leio ali. Tá certo? Pois bem, a vantagem da escola dominical é essa, que você pode parar e corrigir as coisas, né? No sermão que está sendo transmitido ao vivo, não pode. Ok. Pois bem, então marque aí no seu texto de Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 4, também Paulo está falando para Tito da fé como sendo o Evangelho. E Jesus Cristo é essa comum salvação nossa. Portanto, o Evangelho é a palavra de Deus e Cristo é o tema do Evangelho. Né? Pois ao seu tempo ele foi manifesto
e a palavra da pregação é segundo o mandamento de Deus. A fé é o mandamento de Deus, que deve ser guardado sem mácula e sem repreensão. Esse foi o testemunho do apóstolo Paulo quando estava chegando no final da sua vida. Escrevendo a Timóteo, ele diz que guardou a sua fé sem mácula e sem repreensão. Combati o bom combate, guardei a fé, ou seja, obedeci o Evangelho, vivi o Evangelho. Né? E depois, escrevendo a Timóteo também, capítulo 6 da primeira carta, versículo 13 a 15, ele diz: diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, né? Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Então, até a volta de Jesus, nós temos compromisso em guardar o Evangelho. O crente deve permanecer fundamentado e firme em Cristo, a fé que foi manifesta, e não se demover da esperança do Evangelho, ou seja, não deixar de crer que Jesus é o Cristo. Mais do que nunca, nós precisamos de uma geração comprometida, determinada em permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Ávida para ensinar a Bíblia corretamente, com unção, ansiosa para amar e praticar as verdades da palavra de Deus. Por isso é que Pedro diz lá na segunda carta, 1, 2 e 20, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Ok? Então, a fé que nos foi dada de uma vez por todas tem a ver com o Evangelho, um conjunto de doutrinas que nós precisamos confessar, ou seja, você precisa declarar que crê e precisa obedecê-las. É por isso que o crente fiel, ele diz que a Bíblia Sagrada é a única fonte, né? É sua fonte de verdade e de vida. Então, você crê na Bíblia como palavra de Deus inerrante, infalível, e se compromete em obedecê-la. É a sua única regra de fé e prática. Ok? Então, vamos adiante. Pela fé que uma vez nos foi dada. Nós vamos aqui nesses domingos fazer os seguintes estudos, né? Um estudo panorâmico a respeito da doutrina... Espera aí que eu passou muito batido aqui. Isto. Da doutrina da salvação, da doutrina bíblica do livre-arbítrio, né? Os 5 pontos do calvinismo, nós vamos estudar aqui, né? Ok, na realidade o primeiro estudo é a doutrina bíblica do pecado. Ficou faltando uma tela lá atrás, mas nós vamos estudar sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o livre-arbítrio, e depois nós vamos fazer um estudo, mesmo que panorâmico, dos chamados 5 pontos do calvinismo. Ou seja, a respeito da depravação total do homem, da expiação limitada, né, da graça irresistível, enfim, e da perseverança dos santos. Todos os 5 pontos nós vamos tratar aqui na nossa escola bíblica. Hoje, então, sobre a doutrina bíblica do pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é... E o dom de Deus gratuito é o quê? Vamos lá, irmãos? Qual é o salário do pecado? E o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Então, o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Não foi Deus quem fez o pecado. O pecado é produto, é resultado. Resultado, aliás, não foi Deus quem fez a morte. A morte é resultado do pecado. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nós ganhamos na obra de Cristo Jesus. Pois bem, a doutrina bíblica do
pecado. Então, essa questão do mal, essa questão do pecado, sempre foi considerado dos maiores problemas, na realidade, o maior problema da humanidade, tanto para a filosofia quanto para a teologia, né? Ao ponto do próprio apóstolo Paulo definir que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Marque esse texto na sua Bíblia, né? Todos pecaram e carecem, ou numa outra versão, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia afirma que o homem foi criado sem pecado, conforme a imagem e semelhança de Deus, refletindo perfeitamente essa imagem. Contudo, o estado original de integridade não foi mantido pelos nossos primeiros pais, né? Eles, na realidade, pecaram. Eles desobedeceram e, consequentemente, caíram desse estado original de graça. Então, Deus os criou no estado de graça. Esse foi o estado original, conforme a imagem e semelhança dele mesmo, né? Mas os nossos primeiros pais desobedeceram e caíram desse estado. E, portanto, consequentemente, caíram do estado original de graça. É o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nossos primeiros pais não mantiveram aquele estado original de graça e, por desobedecerem, caíram daquele estado. E logo, tudo que saiu deles, saiu no estado caído, não mais no estado original. Por isso que Paulo diz, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, porque todos, a partir de Adão, nasceram em pecado. Então, na realidade, nós temos aí o principal e maior problema da humanidade. É exatamente o pecado, a separação da criatura do Criador. Então, irmãos queridos, o nosso maior problema, de fato, não é a pandemia, não são questões políticas, sociais, ideológicas, isso, aquilo, outro. Não. O maior problema da humanidade é exatamente a separação entre o Criador e a criatura. O nosso problema principal, ele é vertical, não é horizontal. Então, é a interrupção dessa relação, né, que gerou o grande problema. Pois bem, mas o que é pecado? O que é pecado? Às vezes, até dentro da igreja, tem uma confusão muito grande a respeito do que de fato é pecado. Melhor definição, à luz da Bíblia como um todo, para isso, é a que aparece, inclusive, nos nossos símbolos de fé. Por exemplo, lá no nosso Catecismo Maior, na resposta da pergunta 24. Essa é a melhor que tem. Se você conseguir colocar isso na sua cabeça, isso já vai abrir a sua mente para um entendimento muito mais amplo, né, daquilo que realmente a Bíblia ensina. O que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então, dá para ler essa definição? Vamos tentar lê-la todos juntos. Pecado é qualquer... Solte a sua voz. Aí nós podemos tirar várias lições disso. Então, o cachorro não peca. Ele não é racional. Ele sofre as consequências do pecado como toda a natureza, mas ele não peca. São as regras dadas às criaturas racionais. Então, o pecado tem relação direta com a transgressão de uma regra, e nesse caso, de uma regra dada por Deus. Vamos ver isso daqui a pouco. Em que consiste, então, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Também, nosso catecismo diz assim: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão, na qual este foi criado, e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal,
e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual precedem todas as transgressões atuais. Então, aquilo que aconteceu lá no Éden passou para toda a humanidade. E a partir dali, o homem, ele tem na sua natureza, ou seja, naturalmente ele traz consigo essa rebeldia contra Deus, o desejo de sempre fazer o que Deus não agrada, de sempre caminhar em caminhos opostos à vontade de Deus. Então, o homem entregue a sua natureza, né, a sua situação natural, ele sempre vai andar para longe de Deus, sempre. Ou seja, a natureza do homem, né, ainda sem Cristo, ela é antagônica à vontade de Deus, ou seja, ela sempre é contra a vontade de Deus. Uma experiência muito comum que é usada na escola dominical é você pegar, por exemplo, um frango, né, podre e colocar ali e pegar uma picanha novinha, mais cara, e colocar aqui e soltar um urubu e observar para qual dos dois lados ele vai. Por natureza, ele vai para o frango podre, mesmo você entendendo que a picanha é mais importante. Mas é da natureza dele. Então, o homem sem Cristo, a natureza dele é contra Deus. Então, essa história, por exemplo, não, deixa meu filho crescer que ele vai escolher depois o que vai querer ser. Ele só vai escolher ser contra Deus. Isso é óbvio, porque é da natureza dele. Pois bem, à luz dessas duas definições que eu acabei de dizer aqui, que nós chamamos de definições confessionais, nós podemos destacar 3 dimensões muito interessantes. Primeiro, o pecado é falta de ausência, o pecado é falta ou é ausência de conformidade. Conformidade. Veja aqui a palavra, né? Põe a palavra na sua mente aí, né? É você não estar na forma de Deus. Então, o pecado é você não entrou naquela forma, não se conformou, não entrou naquela forma. Segundo, o pecado é uma transgressão da lei, ou seja, você ultrapassou, você foi além, ou ficou aquém, você transgrediu aquela lei. Terceiro, o pecado é uma ação praticada por criaturas racionais, ou seja, agentes morais livres. Você desobedeceu uma lei. Então, a lei é dada para pessoas racionais. Até a nossa lei diz que existem pessoas, por exemplo, que são inimputadas porque não têm capacidade, não pode. Então, o pecado, ele sempre tem relação com Deus, com a lei de Deus, e significa que você a transgrediu, significa que você não se conformou com ela, né? Significa que você agiu de forma contrária a ela. Okay? Então, em síntese, que é a tradução etimológica da palavra bíblica para pecado, literalmente é errar o alvo. As leis de Deus estabeleceram o alvo, e você errou aquele alvo. Então, pecado, hamartia, a palavra literalmente significa errar o alvo. Então, o que é pecado? Errar o alvo. Que alvo? O alvo que Deus estabeleceu para você e para mim. Ok? Pois bem, a origem do pecado na raça humana. Então, a Bíblia é clara. E como nós temos a Bíblia como regra de fé para nós, então nós cremos conforme a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o pecado teve início na transgressão de Adão. Conforme eu já falei aqui hoje, Deus criou Adão no estado de graça, conforme a sua imagem e semelhança, perfeito, sem pecados, com livre arbítrio. Lá na frente nós vamos ter um estudo sobre isso. O que aconteceu? E ele transgrediu. Então, o pecado entrou na raça humana por causa da transgressão de Adão lá no paraíso, que como um ato livremente voluntário, ele transgrediu a lei de Deus. Adão se rendeu à tentação e cometeu o primeiro pecado, comendo o fruto proibido. Com esse primeiro pecado, Adão passou a ser escravo do pecado. E esse pecado trouxe consigo corrupção permanente. Marque essa palavra, corrupção permanente. Aqui nós vamos entender.
Isso está no homem natural. Naturalmente, né, o bebezinho mais bonito, hoje nós batizamos nosso lindo Augustinho aqui, Augusto, mas é corrompido, é pecador. Então, por causa lá do pecado de Adão, certo? Essa consequência para nós, isso trouxe essa corrupção permanente, dada a solidariedade da raça humana. Adão estava ali não representando apenas ele era o representante federal da raça humana. Deus tinha colocado a potência nele e em Eva, e a partir deles é que sairia toda a raça, o restante da raça humana, a posteridade. Então, eles foram a forma original. E como essa forma se danificou, ela caiu, ela se danificou, tudo que passou a sair daquela forma saiu danificado. Na época do Jorginho aqui, né, de outros, na época que nós usávamos aqueles discos desse tamanho assim, os discos de vinil, lembram muito bem? Quem lembra dos discos de vinil? Levanta a mão. Então eu sei que tem muitos aqui mais velhos do que eu, ok? Aqueles discos, eles eram feitos da seguinte maneira. Primeiro faziam uma matriz, não era isso, Jorge? Uma matriz ali. E depois essa matriz, ela ia para uma determinada máquina que fazia a prensa. Os demais discos, eles surgiam de uma prensa, eles eram prensados. É como se fosse aquela matriz um carimbo. Não é isso, Alex? E depois ia, eu quero 100, aí 100. Então, se no dia que você fosse ao estúdio, aí eles são os músicos, iam para o estúdio, gravasse. Se você lá no estúdio, na hora de fazer a matriz, gravasse um hino com a letra errada, pronunciasse uma palavra errada, depois, se você fizesse 1 milhão de cópias, ia sair 1 milhão de cópias com aquela letra errada. Por quê? Porque saiu daquela matriz. A matriz ficou errada. Então, agora, a nossa matriz ficou danificada. E tudo que saiu daquela matriz, é nesse sentido que Paulo diz, em pecado me concebeu minha mãe. Essencialmente, Paulo não está dizendo que o ato sexual dela com o marido foi pecaminoso, etc. Não, ela era pecadora. E em pecado me concebeu. Então, é nesse sentido. Tudo que vai sair dali, sai com essa corrupção permanente. Então, a corrupção, contra a qual nós oramos todos os dias aqui na igreja, pensando na corrupção do Brasil, nessa confusão toda que está aí, na realidade, o ser humano é corrupto. Então, quando ele vê uma oportunidade de levar vantagem, aí a natureza adâmica costuma falar mais alto. É por isso que Paulo vai usar aquela expressão que você tem que esbofetear o velho homem e reduzi-lo à escravidão. Lá em Romanos ele vai dizer que nós temos que mortificar. Muitas vezes fugir do pecado é realmente uma tarefa muito difícil e árdua, que você vai ter que realmente se reprimir mesmo. Senão ele te vence. Pois bem, e como resultado então da queda, Adão, pai da raça humana, transmitiu uma natureza depravada à sua descendência. Dessa fonte não santa, ou seja, agora a fonte, Adão e Eva, não são mais santos. Então, dessa fonte não santa, o pecado flui numa corrente impura, passando por todas as gerações. O resultado, então, do primeiro pecado, o homem perdeu aquilo que ele tinha recebido. Ele tinha a imagem perfeita de Deus, de maneira perfeita. Agora ele perdeu, então, essa imagem no sentido restrito. Ele não deixou de ser a imagem de Deus, mas ele perdeu essa imagem no sentido restrito. Então, hoje ele tem, como dizia João Calvino, relíquias da imagem de Deus. Ou seja, o carimbo de Deus ainda está na humanidade, a assinatura de Deus ainda está na humanidade, mas ele perdeu, sim, a imagem no sentido restrito. E, portanto, sem Cristo, ele está totalmente corrompido, inteiramente incapaz de produzir qualquer bem espiritual e morto. E aí a morte, mais adiante nós vamos ver, na Bíblia, ela é entendida de 3 sentidos. A morte física, a morte espiritual e a morte
eterna. Mas, de qualquer forma, o descendente de Adão, ele nasce morto. Nasce morto. Ele nasce morto espiritualmente. Tá? Pois bem, outro detalhe que nós podemos ver, o caráter essencial do pecado. Entendendo o que é pecado. Primeira coisa, o pecado é um tipo específico de mal. Como eu disse lá atrás, é uma transgressão ou inconformidade com a lei de Deus. Ponto. Então, de repente, você está chamando uma coisa de pecado e aquilo essencialmente não é pecado. Vamos imaginar que eu fui descer a escada ali e inadvertidamente, nem vi que Jorginho estava sentado ali e acabei pisando o pé dele. Aí eu, assustado, olho e disse, me perdoa, me perdoa. Essencialmente eu estou errado, porque eu não pequei. Ter pisado no pé do George ali quando eu desci, inadvertidamente, que eu não vi que ele estava ali e tudo, não foi pecado. Agora, se eu estou irado com ele, e desci daqui, fui lá e dei um chute na canela dele, aí eu tenho que pedir perdão, porque eu transgredi uma lei, que eu não posso irar. Irai-vos e não pequeis. Então, tem hora que você está pedindo perdão que deveria pedir desculpas, que é um protocolo de educação. Né? Você me desculpa, rapaz, eu não te vi aqui. Agora, tem hora que você tem que pedir perdão mesmo, porque, embora você tenha agredido o seu irmão, na realidade você transgrediu uma lei de Deus. Deus disse para você não fazer. Então, ponha na sua mente que, primeiramente, é um tipo específico de mal. Segundo, né, o pecado tem um caráter absoluto e universal. O que é pecado aqui em Cuiabá é pecado lá no Japão, é pecado em qualquer lugar. Porque a lei de Deus ela não é cultural. Certo? Por isso que cortar cabelo é pecado na igreja tal e na outra igreja não é. É isso que nós temos que entender. Porque, de fato, cortar cabelo não é pecado em lugar nenhum. Estão conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer? O fato é que o pecado, ele é universal. A palavra de Deus é a mesma, imutável, em qualquer lugar do mundo. E se você transgrediu aqui, transgrediu dentro do seu quarto com a porta fechada, né? Enfim, em qualquer outro lugar, é pecado. Então, o pecado ele não é circunstancial, ele não depende da cultura, ele não depende do pensamento ou da evolução dos pensamentos, nada disso. 2000 anos atrás foi pecado, hoje não é pecado. Na época que escreveram o Novo Testamento, o homossexualismo era pecado, hoje não é, todo mundo aceita. Aí você está colocando a aceitação das pessoas para credibilizar ou não a lei de Deus. A lei de Deus, ela continua com todo o seu crédito absoluto, em qualquer circunstância. Universalmente. Por isso que no dia do julgamento não vai ter aquela desculpa de alguém falar, Senhor, mas lá no Brasil era permitido fazer isso. Não, a lei do Senhor, ela é universal. Outra coisa, o pecado sempre tem relação com Deus e com a sua vontade, conforme eu já disse aqui, sempre. Sempre. Então, em qualquer circunstância, nós falamos esses domingos anteriores, aqui no contexto da família. Então, o marido adulterou, ou a esposa adulterou, o que seja, né? Antes de ter pecado contra o marido ou contra a esposa, ele pecou contra Deus. A aliança que foi quebrada foi com Deus, primeiro. Então, qualquer que seja o pecado, primeiramente ele tem relação com Deus. Depois, na dimensão horizontal. Aí, aquele pecado, eu prejudiquei minha esposa, eu prejudiquei meus filhos, eu prejudiquei a minha igreja. Então, um sujeito, por exemplo, que faz umas coisas que a gente não deve nem mencionar aqui e aí fora, e os outros sabem que eles são membros da igreja, ele está pecando contra Deus e envergonhando a igreja, prejudicando a igreja. Mas ele pecou contra Deus. E ele vai ser julgado, não é porque envergonhou a igreja, vai ser julgado porque ele quebrou uma norma de Deus, um mandamento de Deus. E isso não tem escapatória. Não tem. Então, Paulo diz, é mistério que o escândalo venha.
mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Então esses vão responder. Outro detalhe, o pecado inclui tanto a culpa quanto a corrupção. Aí são dois detalhes interessantes. A culpa, nós já nascemos com ela, né? É a condenação por nascermos em pecado longe de Deus. E essa, se não tiver um preço para pagar, não tem como. E foi isso que Jesus fez. Então era culpa, nós éramos culpados, nós éramos devedores. Jesus foi e pagou nossa conta. Nós nascemos devedores e Jesus pagou nossa conta. Mas o pecado envolve também a corrupção, ou seja, por causa daquela forma deteriorada, eu nasci também com defeito de fábrica. Então, além de eu ter nascido com a culpa, ou seja, eu já nasci negativo, com a minha conta no negativo, no vermelho, Jesus teve de pagar e botar recurso lá, justiça lá, eu também nasci com defeito de fábrica. Foi interessante. Aqui nós temos vários médicos. Minha mãe morreu com aneurisma. E me lembro que o médico, o neurologista que cuidou dela, era um presbítero da nossa igreja, e ele disse para mim assim, pastor, ele disse, reverendo, é importante que o senhor faça os exames depois, tomografia, etc, etc. Porque isso é e ele usou essa expressão, isso é um defeito de fábrica, de repente a gente vem de fábrica com isso. O senhor pode viver a vida inteira com esse aneurisma lá e morrer de outra coisa. Não é isso, Jorge? Então você veio com ele dizendo para mim, você pode ter vindo com esse defeito de fábrica. Se você descobrir a tempo, dá para fazer uma correção lá e você vai viver sem maiores problemas. Então é isso. Então, além da culpa, do pecado, né, nós também nascemos com a corrupção. Por isso é que o ser humano ele é corrupto na sua natureza. A natureza dele é corrupta. Né? Então, nós, aqui na igreja, a gente costuma fazer uma cauterização na nossa mente e transferir o pecado da corrupção só para os políticos. E a gente fica irado com a corrupção dos políticos. Está certo, até aí está certo. Mas você vai ali na loja para comprar e o cara fala assim, custa 10, mas se for sem nota, custa 5. Aí você compra sem nota. Está vendo? E na hora de votar, não, eu vou votar naquilo porque eu vou levar uma vantagem nisso ou naquilo outro. Vou votar naquilo porque aquilo vai me ajudar nisso ou naquilo, vai me dar um emprego assim, assim, assim. E você nem quer saber quais são as pautas dele, o que ele faz, etc. Mas é que você quer saber que ele vai te dar um emprego. Percebeu? Isso está no DNA. Outro detalhe, o pecado tem a sua sede no coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, na psicologia das Escrituras, né, o coração é o órgão central da alma. Então, está tudo lá. A psicologia sozinha vai colocar a alma. Né, a Bíblia vai chamar de coração, né, de onde flui todas as fontes da vida. Ou seja, desse centro, sua influência, suas operações espalham-se para o intelecto, para a vontade, para as emoções. E lá está contaminado. Então, quando a Bíblia diz que do coração procede os maus desígnios, quando lá em Gênesis, capítulo 4, no começo de tudo, logo depois do capítulo 3, que foi o pecado, Deus disse assim, olha, teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, presta atenção. Então, esse negócio de dizer, eu mereço, eu me presenteio, eu mereço isso, tome cuidado, porque a fonte que o coração daqui procede os maus desígnios. Aqui está contaminado. E esse desejo pode ser um desejo maligno. Tome cuidado. Outro detalhe, o pecado não consiste somente em atos externos. Esse foi um grande impacto do ministério de Jesus. Quando Jesus chegou com esse conceito, as pessoas ficaram assustadas. Porque até então, em virtude da lei, eles pensavam no pecado apenas como uma atitude externa. Mas Jesus disse, olha, vocês são sepulcros caiados, ou seja, externamente estão até bonitos. Né? Com a boca, até parece que o louvor de vocês é perfeito, mas o coração de vocês está longe de mim. Então ele traz um conceito diferente.
né? Que o pecado não consiste somente em atos externos manifestos, mas também em hábitos pecaminosos, de uma condição pecaminosa da alma. Agora, observe bem esse detalhe aí desse item F que eu coloquei. Esses 3 âmbitos se interrelacionam na nossa vida. Observe bem. Então, o pecado ele tem uma relação direta com um estado pecaminoso, que é a base dos hábitos pecaminosos e que se transformam, se manifestam em atos pecaminosos. Então, essas 3 coisas estão contidas, né, no que o pecado consiste. Então, o pecado consiste realmente num estado pecaminoso. Tome cuidado, você continua sendo e é pecador, mesmo um pecador salvo hoje, mas eu continuo sendo pecador. Né? Então, existe aqui um estado pecaminoso, eu tenho que tomar cuidado com isso. Esse estado vai ser a base de hábitos pecaminosos. Por causa desse estado, eu vou aninhando aqui no meu coração determinados hábitos pecaminosos, né? Então, alguns pastores costumam dizer, aqueles pecadinhos de estimação, você abre mão disso, daquilo outro, mas esse eu fico. E eu preguei recentemente no relacionamento familiar, por exemplo, as raposinhas podem destruir a vinha inteira, né? Os pequenos pecados, né, os chamados pequenos pecados, ou seja, um pouquinho de fermento pode levedar a massa inteira. Você não teve coragem de fazer uma limpeza na sua vida, na sua casa. Você deixou lá um ídolozinho de estimação, guardou debaixo da cela, colocou debaixo da tenda, como vários exemplos ao longo da história do povo de Deus. Então, presta atenção, o estado pecaminoso, ele é a base de hábitos pecaminosos. Você vai desenvolvendo esses hábitos pecaminosos, que por sua vez se transformam ou se manifestam em ações, em atos pecaminosos. Olha aqui para mim, o sujeito não adultera na prática de um minuto para o outro. Olhou para aquela mulher lá e já vai adulterar com ela, para aquele homem já vai adulterar. Não. Você gera aqui, na sua mente primeiro. Você vai criando aqui você vai fazendo o contexto. Roubar a mesma coisa. Você não olhou ali, pegou e já... Não. Você cria aqui, mesmo que faça isso com rapidez, mas você cria, olha para lá, olha para cá, você cria até aquilo se manifestar. Essa é a desgraça hoje que nós temos com os meios tecnológicos. Você começa e não faz o filtro, e começa a ver umas pequenas pornografias, umas palavras pornográficas, e vai, a aliança já foi quebrada. Você vai manifestar depois atos pecaminosos. Mas é verdade também, tem uma possibilidade sim, a própria Bíblia mostra isso, a teologia reconhece também, né, que os atos pecaminosos repetidos podem estabelecer hábitos pecaminosos, que até os antigos sábios diziam isso. Então você começa, e a gente está vendo isso hoje no contexto da política, falar uma mentira várias vezes, ela vira verdade. Né? E até usando uma palavra que às vezes você nem sabe o que é, mas daqui a pouco você já está repetindo aquela palavra. Então vai batendo. Então, é verdade, sim. Né? Alguns hábitos pecaminosos, você vai fazendo aquilo, certo? Aquilo vai gerar, aquela repetição de atos pecaminosos vai gerar um hábito pecaminoso, ou seja, aquilo vai se tornar comum para você. Comum. Né? É como aquelas imagens que a gente tem, por exemplo, aqui mesmo na Grande Cuiabá, do lixão. Agora, na época da pandemia, a crise aumentou, né? Vi um pouco tempo atrás uma matéria triste. Né? Centenas e centenas de pessoas tiveram de migrar para o lixão. E mal o caminhão entorna aquilo lá, a caçamba do caminhão levanta para entornar aquilo, a pessoa já está tudo ali, que você vê uma cena daquela, aquilo é uma cena animalesca. Aquilo é a prova de como Satanás reduziu a humanidade a uma
situação animalesca. Aí a gente vê aquilo a primeira vez, se assusta, chora, começa a ter ideia, não tem que fazer alguma coisa, etc. Então, amanhã você vê de novo, a reação já é menor. Depois da manhã você vê, já é menor ainda. Daqui a pouco você já está vendo como naturalidade. Faz parte. Então, esse é o problema do pecado, né? Biblicamente, os pecados se classificam. Aprendam isso hoje, muito interessante. Primeiro, conforme nós falamos até agora, o pecado original, né? O pecado original é o pecado que nossos pais cometeram lá no paraíso. Usamos essa expressão, por quê? Né? Porque foi o pecado que tem origem no início da origem da raça humana, né? E dele deriva-se todos os outros pecados. Segundo, porque é a fonte de todos os pecados atuais. Então, eu peco agora porque eu sou pecador. Então, a fonte de todos os pecados hoje está exatamente na minha situação. Como eu nasci em pecado, né? E terceiro, porque está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento. Aqui, no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. Todos os seres humanos que já nasceram, que nascem, que nasceram e nascem em pecados. Ok? Pois bem, segundo classificação, são os chamados pecados atuais. Né? Quais são os pecados atuais? Nós acabamos de ver, né, que os pecados atuais, nós acabamos de ver que tem não só atos externos, mas também os hábitos e a nossa situação corrompida. Mas como é que eles se manifestam? Se manifestam através da omissão. Então você peca por omissão. E não tem esse negócio assim, é melhor omitir do que transgredir. É pecado do mesmo jeito. A omissão também é pecado. Consiste em não fazer o que Deus requer. Tiago 4, verso 17. Você omitiu. Segundo, se manifesta de forma de comissão. Significa, consiste em fazer o que Deus reprova. Ou seja, Deus diz para não fazer, você foi e fez, deliberadamente. Isso chama-se pecado de comissão. Por pensamentos. Essa foi a grande novidade de Jesus, quando ele disse que a gente peca por pensamento também, e peca. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Escrevendo aos Efésios, ele diz, longe de vós todas as conversações torpes, chocarrices, todas essas coisas sujas. Ele escreve dizendo o seguinte, as más companhias, as más conversações, melhor dizendo, corrompem os bons costumes. Então é triste quando você vê o crente, o sujeito que diz que é crente, falando um monte de gírias e palavrões, etc., e xingando aquela coisa toda. Isso é horrível, isso é triste. É pecado, sim, está lá transgredindo claramente o mandamento da palavra de Deus. E pensamento sujo. Pecamos, sim, por pensamento. Né? Pecados por pensamentos consistem em pensar o que não é reto diante do Senhor. Então você passa aí o dia inteiro pensando em como é que vai prejudicar aquele irmão lá, como é que vai dar o troco, como é que vai se vingar, como é que vai fazer isso. Passou o dia inteiro pecando ao Senhor, diante do Senhor. Mas também por palavras. Palavras. No casamento, por exemplo, se machuca muito. E Pedro chega a dizer que o marido que não toma cuidado com as palavras que fala com a esposa, Deus não ouve as orações dele. Chega a dizer isso. Então você toma cuidado para falar com a sua esposa. E é interessante, é exatamente o relacionamento que a gente menos toma cuidado. Eu digo por mim. Qualquer coisa que eu for falar para a minha secretária, ou para a administradora da igreja, ou para a tesoureira, isso, aquilo, outro, eu penso umas 3, 4 vezes antes de falar. Qualquer coisa que eu vou falar, por mais enérgico que eu seja, qualquer coisa que eu vou falar para qualquer outra mulher aqui na igreja, eu penso umas 2, 3 vezes. Mas eu não faço isso com a Sônia. Dificilmente eu diria para uma secretária minha que fez alguma coisa que eu não gostei, você é muito burra, você é uma idiota, por que você fez isso?
Mas já escapou, às vezes, eu falar com você, você é muito burra, como é que você fez um negócio desse? Percebeu? Palavras. Palavras. E por que isso é pecado? Porque a Bíblia diz que eu tenho que tratar todo mundo com certa cortesia. É fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem que ter uma palavra temperada com sal. Está escrito na Bíblia. Colossenses capítulo 4, leia lá. Mas também por obras. Obras é aquilo que você vai fazer para o outro cair mesmo. É uma armadilha que você vai fazer para o outro cair. Obra, você fez uma obra errada mesmo. Então, 5 tipos de pecados atuais, ou seja, aqueles pecados que eu pratico hoje por causa da fonte, por causa do pecado original, porque eu sou pecador. E por ser pecador, eu manifesto pecados nessas 5 áreas, Omissão, comissão, pensamento, palavras e obras. E o terceiro tipo de pecado, esse nós vamos falar numa outra oportunidade, são o pecado mortal, Pecado que não tem perdão. Muita gente gosta desse estudo, porque os meus alunos lá no seminário, é a primeira pergunta que eles fazem, assim, E calouro sempre acha que sabe, e chega e já pergunta, quero saber do senhor qual é o pecado que não tem perdão. Pois bem, depois a gente vê. Mas, no geral, nós estamos falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? As consequências do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, conforme eu disse na Bíblia, ela aparece nesses 3 sentidos, A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. As consequências do pecado de Adão e Eva. As consequências. A nossa confissão de fé, ela diz assim: por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Foi o que eu expliquei. E assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos, e todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma, totalmente pecaminosos. Então, os nossos pais, eles decaíram da sua retidão, eles se tornaram mortos em pecados, e eles se tornaram inteiramente corrompidos. E aí eu coloquei uma série de situações que aconteceram com Adão e Eva, e que nós também temos essas dificuldades hoje. Por causa do pecado, Adão e Eva foram dominados pelo sentimento de vergonha. Versículo 7 do capítulo 3. Eles ficaram com vergonha. Capítulo 2, versículo 25, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam antes do pecado. Capítulo 2 termina no versículo 25, dizendo que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, eles pecam. E no versículo 7 do capítulo 3 diz que eles tinham vergonha um do outro. Primeira questão. E aí vem a tendência de esconder as coisas. Então, a tendência de esconder as coisas é a marca do pecado que existe em nós. Aquele marido que faz alguma coisa, quer esconder e tudo. Eu mesmo cometi esse pecado em casa, quando a gente usava cheques. Eliette trabalha no banco, tem um cheque, tem o toquinho do cheque, Aí quando eu queria gastar alguma coisa que queria que a Sônia não soubesse em que eu gastei, eu não escrevia nada no toquinho, certo? Dava o cheque e não escrevia nada. Ela não sabia aonde que eu dei aquele cheque e do que era. Então, essa é a tendência adâmica, a tendência de esconder, de ter vergonha. Segundo, após o pecado, sentir o peso de consciência culpada, lá no capítulo 7 também. Hoje, o peso de consciência é uma desgraça para nós hoje. A gente sofre de um problema terrível chamado remorso. O que é o remorso? É um peso de consciência. Você sabe que fez errado ou deixou de fazer e agora não tem como consertar. E fica com aquele negócio ali, noites e noites, entra em depressão e uma série de coisas. Fuga. Versículo 8 e 10. Procuraram uma solução útil, quer dizer, o sujeito, ao invés de confessar o pecado, ele arranja um jeito para corrigir aquilo que também é pecado. Ele quer consertar, mas conserta de forma errada, que é no caso deles. Fizeram a roupa deles para poder ficar menos agressiva aquela situação. Depois, a fuga da responsabilidade. Ah, não, eu pequei por causa dela. Por causa dela. Ah, eu pequei por causa de Satanás. Resultado, sempre jogando para
o outro, em última análise, dizendo que a culpa é de Deus mesmo, né? Depois, as consequências físicas mesmo, física, para você sentir na pele. Veio a questão da dor na hora de dar à luz, né? As dores de parto, e depois a dificuldade de se trabalhar na terra. A terra foi amaldiçoada, a terra não tinha espinhos e passou a ter espinhos, e passou a produzir, mas para você fazer a terra produzir, você tem que ralar, tem que trabalhar bastante. E são essas consequências, né? E, por último, a morte, né? Que Deus não fez o homem para morrer. Por isso é que até hoje nós não nos acostumamos com a morte. Até hoje, né? E depois, mais tarde, Salomão, na sua sabedoria, Deus diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então nós temos o carimbo de Deus, a assinatura de Deus. Então nós temos essa eternidade em nós. E é por isso que nós não nos acostumamos com a morte. A pessoa está doente ali e tudo, naquela luta, e você sabe que foi melhor ela ter morrido, que de fato cumpriu-se a Bíblia, ela descansou das suas afadigas, mas você ainda fica desesperado, chora, etc, etc. É você reagindo contra uma coisa natural que está ali, né? Ou então, a morte é salário do pecado. E nós podemos, então, terminar com essa frase assim: não erre o alvo. Procure acertar o alvo. E a única maneira de acertar o alvo é estudando a palavra de Deus, você saber qual é a vontade de Deus. Se pecado é transgredir a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer para pecar menos? Conhecer a vontade de Deus. Não é isso? Para você tomar menos multas de trânsito, você precisa conhecer a lei de trânsito. Então, a mesma coisa. E aí eu ponho uma conclusão aí dizendo: as consequências do pecado não ficaram restritas no Éden. Toda a raça humana ficou corrompida. Assim se expressa a nossa confissão de fé. Sendo eles, ou seja, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. E aí eu quero encerrar com essa frase que eu coloquei em amarelo, certo? E aqui está o grande segredo. Somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Entendeu a diferença? Então eu peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu nasci em pecado. E por isso eu peco. Tá? E continuarei pecando. Mas eu preciso me esforçar para pecar cada vez menos. E quanto mais eu conhecer a palavra, a fé que nos foi dada, como disse Judas, eu vou me esforçar diligentemente para preservar a fé que de uma vez por todas nos foi dada. E Deus, com o Espírito Santo, nos capacita. Nos capacita. Você não vai conseguir viver sem pecar, mas vai perceber que cada vez vai pecar menos. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, menos você vai pecar. E essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É assim que você vai guardar a fé. É assim que você vai combater o bom combate. É assim que você vai completar a sua carreira. É assim que o crente vive. Que Deus nos abençoe. E como disse Davi, né? Eu nasci em iniquidade e iniquidade minha mãe me gerou. E agora eu preciso, em Cristo Jesus, lutar contra essas adversidades. Quem já tem Jesus como Senhor, nasceu de novo. Aí nós vamos aprender daqui a pouco, né? O que significa esse novo nascimento. Então hoje nós vimos o primeiro, o nascimento em Adão. Depois nós vamos ver o nascimento em Cristo Jesus.